boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Nossa live no Instagram, no Facebook, também no nosso canal no YouTube. Até 13h você curte, comenta, compartilha a transmissão do programa Gente que Fala. Participe também pelo WhatsApp. Vai o número 973350038, 973350038. Envie perguntas para os nossos entrevistados de hoje. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Sexta-feira chegou, você já sabe, nosso espaço dedicado aqui para os assuntos da segurança pública em todo o estado de São Paulo. É o Gente que Fala, em parceria com a Fermesp, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do estado de São Paulo. Vamos à apresentação dos nossos convidados de hoje, que vão tratar dos assuntos aqui propostos. Coronel Luiz Gustavo Tualdi Pistori, presidente da Defenda PM, Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo em defesa da Polícia Militar, e o Coronel Pistori é presidente também da Fermesp, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Boa tarde, Coronel Pistori, como está? Seja bem-vindo. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos aqueles que nos ouvem, nos assistem pelas redes. Para nós é fator de bastante orgulho e responsabilidade estarmos aqui representando a Fermesp, representando a grande maioria das entidades representativas dos policiais militares do estado de São Paulo. Muito obrigado pela presença. Também com a gente nessa nossa jornada de hoje, Coronel Flamarion Ruiz, vice-presidente da AOPM, Associação dos Oficiais da Polícia Militar. Coronel Flamarion, boa tarde, como está? Boa tarde, estamos aqui em mais uma jornada, tentando esclarecer os interesses da sociedade e também daqueles que nos seguem, na pretensão de, nesses esclarecimentos, fazer atendimento a muitas outras questões que provavelmente serão trazidas aqui à discussão. Coronel Flamarion, quero pedir uma gentileza, o senhor está muito embaixo da tela, aproxima um pouquinho mais para ficar mais no padrão aqui da minha e do Coronel Pistori. Um pouquinho mais para cima. Isso, ótimo. Muito bem. Assim está ótimo. Vamos lá, em janeiro deste ano, pessoal, foi escolhida a nova diretoria da Fermesp, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, com a eleição do Coronel Luiz Gustavo Tualdi Pistori para a presidência da instituição. Ao assumir o cargo, o Coronel Pistori destacou o interesse no trabalho conjunto e harmônico das entidades associadas e principalmente na busca da valorização profissional da Polícia Militar e também na recuperação da remuneração dos profissionais. Coronel Pistori, primeiramente, a gente ainda não se falou, né? Então, os parabéns aqui da nossa equipe, do programa Gente que Fala, pela eleição à presidência da Fermesp. E vamos contar aqui um pouco do trabalho, da história da Fermesp. Afinal, estamos todas as sextas-feiras aqui, né, nessa parceria entre o programa Gente que Fala e a Fermesp. É importante contar o trabalho, como é que ela surge, quais são as atribuições, os resultados, os balanços. Vamos lá. Bom, Mauro, a Fermesp é uma federação das entidades representativas do estado de São Paulo, que envolvem todas aquelas associações que são aproximadamente 30, mais de 30, aliás, entidades representativas, e a Fermesp conclui um objetivo fundamental para que haja união dessas entidades. Hoje, a Fermesp congrega quase que 50% de todas elas. Isso para nós é fator de bastante responsabilidade. Afinal de contas, todas elas representam os 170 mil policiais militares, sejam eles da ativa, da reserva, nossas pensionistas e dependentes. Então, é muito importante que essas entidades se unam na representação associativa, façam voz, façam vez a todos esses policiais militares, para que, primeiro, a nossa profissão cada vez mais caminhe com mais dignidade, com mais valorização, com mais respeito por parte daqueles dirigentes do Estado, que façamos as divulgações dos nossos trabalhos perante a população. Afinal de contas, quando o policial militar, o defensor da sociedade, ele tem um respaldo, tem um respeito da própria sociedade, ele consegue servir mais e melhor. E, nesse sentido, a Fermesp traz
essa responsabilidade no seu bojo, em divulgar o seu trabalho, divulgar o trabalho dos policiais militares, e este programa tem feito esse papel de uma maneira muito significativa, demonstrando para os ouvintes, para aqueles que nos acompanham, realmente os diferentes trabalhos que são realizados por todo o estado de São Paulo, pelas diferentes entidades, né, batalhões, enfim, serviços que a Polícia Militar apresenta. E isso daí, para nós, tem que continuar de uma maneira bastante enfática, porque a Polícia Militar ela tem 190 anos, tem 82 mil policiais militares que realmente sacrificam a sua própria vida, seu tempo, muitas vezes com um sacrifício sangrento, né, das suas vidas, e isso daí é que toda a sociedade, todo aspecto político do Estado Democrático de Direito tem que realmente nos ver, nos ouvir e nos respeitar. Coronel Pistori, o senhor destacou que a Fermesp agrega ou reúne, né, 50% das entidades representativas de policiais militares. Como é que faz para fazer parte da Fermesp e como é que está a busca por outras entidades para aumentar esse índice de adesão pelo bom trabalho, pelo bem-estar da instituição Polícia Militar e também dos seus profissionais policiais militares? Relativamente à representação associativa, ela tem evoluído de maneira satisfatória nos últimos anos. É bom que se diga, né, que todo o trabalho que foi feito até então foi no sentido de dar concretude a essa união, a essa representatividade associativa em parceria, e é bom e que fique bem claro isso, em parceria à representatividade institucional exercida pelo Comando-Geral da Polícia Militar, por órgãos efetivos da Polícia Militar e em parceria com a representação política. Eu acho que são três pilares que devem caminhar juntos na melhor das proposituras para que a Polícia Militar, os seus serviços e o bem comum, a sociedade prevaleçam. Então, buscamos realmente estar irmanados nesse cenário de representação, seja ela institucional, política e associativa, para que nós tenhamos pautas efetivas que melhorem a qualidade das nossas prerrogativas, que melhorem a possibilidade de valorização do policial militar, da família policial militar. Afinal de contas, todos aqueles policiais heróis que desejaram servir a Polícia Militar e que hoje estão com o devido descanso e inativados, gozando aí dos seus direitos na reserva, também possam ser representados. Afinal de contas, doaram seu tempo, seu sangue pela sociedade paulista e brasileira e precisam ser vistos como nossos verdadeiros heróis. É esse o nosso grande objetivo, termos na Fermesp o maior número de entidades. Cada entidade, ao decidir por se federalizar a Fermesp, ela indica o seu caráter de representação, indica o número de associados e, a partir de 300 associados com CNPJ, faz jus a entrar a nossa federação. Coronel Flamarion Ruiz, para a gente falar da história da OPM, a Associação dos Oficiais da Polícia Militar, que começou há mais de 90 anos, com a criação da Liga de Esportes da Força Pública do Estado de São Paulo. E de lá para cá foram inúmeras mudanças, muitas conquistas. A gente já falou aqui por diversas ocasiões, mas é sempre bom a gente recordar como é que surge a APM, seus objetivos, suas atribuições. Bem lembrado pelo Coronel Pistori, a gente tem aí algumas situações particulares de necessidade de representatividade, né? Por lei, os militares, tanto estaduais quanto federais, não podem se sindicalizar. Isso não impede que, por direito constitucional de qualquer indivíduo, né, eu me associe, seja para as mais variadas finalidades. Então, a Associação dos Oficiais, como você bem lembrou, ela foi fundada em 1931, há 90 anos atrás, e daqui a pouco estamos fazendo 91 anos também.
1931 era o ano de centenário da criação da Polícia Militar, né? Então, ela tem um nome histórico diferente em muitas circunstâncias, pelo fato de que algumas legislações foram mudando com o tempo e a gente precisaria se ajustar, como até ontem nós éramos clube de oficiais, hoje nós somos Associação dos Oficiais por mudança à vida no ano de 2001. Então, essa circunstância leva a você ir se ajustando, né, à própria realidade. A Associação dos Oficiais da Polícia Militar integra, de certo modo, o interesse maior dos oficiais da Polícia Militar em responder às questões, tanto institucional da área de segurança pública, quanto às questões voltadas ao atendimento das missões que são desenvolvidas pelos policiais militares. Então, aqui nós temos feito, tanto na Assembleia Legislativa quanto no Congresso Nacional, nós temos feito esforço significativo para que a condição de exercício da atividade de segurança pública ganhe um espaço de maior importância e de maior significação para o interesse da própria sociedade. Então, nós temos aqui, agregamos as pessoas que estão na condição de comando da polícia, né, a partir de aspirante até coronel, e fazemos aqui um fórum de discussão onde se trata aquelas questões que poderiam dar implemento, melhorar significativamente o atendimento do policial na ponta da linha. Uma dessas coisas que é dita sempre e en passant se fala costumeiramente é a valorização do recurso humano do policial militar. A valorização do recurso humano de polícia militar aqui em São Paulo está muito aquém daquilo que é o significado e a importância que a própria polícia tem no consenso da existência do país, né? Como desempenho. Nós somos aqui uma escola para todas as outras polícias do Brasil, nós temos respostas tecnológicas, né, significativas para que as outras polícias possam se encaixar num desempenho mais significativo para o interesse da sociedade. Nós temos aqui modelos de situação, não só na área ambiental, como de transporte, como de rodovia, como etc., né? E a parte de policiamento em si, a gente entende que não tem tido, por parte do governo, principalmente nos últimos anos, né, aquela atenção em relação aos nossos policiais que exercem atividade fim da corporação, que se expõem, né, que, por incrível que possa parecer, quando cumprem as suas obrigações, muitas vezes respondem a processos significativos, para não dizer impactantes, para a vida dele e para a própria sociedade. E nós vivemos num país onde aquilo que seria o esperado para que nós tivéssemos segurança de fato, né, fica comprometida pela fragilidade, pela tibieza da legislação penal que nós temos aí. Importante a gente discutir um pouco mais sobre essa realidade, mas não podemos nos afastar de que sofremos, né, influxos significativos da presença do nosso homem na ponta da linha por conta desta legislação que eu entendo que de certo modo, até promove, né, premia, né, o indivíduo que se dá o luxo de cometer significativamente e repetidamente, né, crimes de importância. Então, nós estamos nesse impasse. Tá? Coronel Pistori, conforme destacamos aqui na nossa abertura, foi escolhida no começo do ano a nova diretoria da Fermesp e aí a sua eleição para a presidência. Para a gente falar, então, dos objetivos para o seu mandato, né, nesse biênio 2022, 2023, o que o senhor tem em mente, o que já, a partir dos objetivos que foram mencionados na sua posse,
já pôde ser realizado e o que é que está na expectativa aí? Bom, como todos sabem, nós estamos num ano eleitoral, com todas as suas especificidades, com a complexidade que é de termos aí um cenário eleitoral um tanto quanto desconhecido em termos de futuro. Existem diferentes atores dentro desse processo, mas a expectativa da FERMESP é, primeiro, né, nós não temos nenhuma intenção de viabilizar campanha de A, B ou C, desde que, né, esse candidato ele realmente apresente em pautas, como o próprio Coronel Flammarion colocou, não na condição de oposição ou de situação ou favorecimento a qualquer candidato. Eu acho que essa altura do campeonato, a FERMESP ela tem que se distanciar desse processo de qualquer tipo de apoio, afinal de contas ela é uma entidade apartidária, mas ela tem que ter a responsabilidade e a iniciativa de convocar os diferentes candidatos, sejam eles ao governo do Estado, sejam eles aos parlamentares, candidatos aos parlamentos estadual e federal, e verificar dentre os diferentes candidatos quais aqueles têm verdadeiro interesse e real possibilidade de apoiar as causas que a FERMESP defende, que todas essas nossas entidades defendem em favor da classe e em favor da sociedade. Como muito bem falou o Coronel Flammarion, existe um estado de natureza legal em nosso país que precisa e está sendo renovado no cenário federal. Nós temos aí avanços significativos da legislação do Código de Processo Penal, do Código de Processo Penal Militar, do Código Penal Militar. Nós temos aí em bastante evidência a nossa lei orgânica das polícias militares e corpos de bombeiros militares, todos em grande estágio avançado de discussão, de realmente consulta popular. E a FERMESP tem feito um papel, e as entidades federadas têm feito um papel de acompanhamento, seja no cenário estadual, seja no cenário federal, de todas essas novas minutas de leis. Por exemplo, o Código de Processo Penal, cuja relatoria do deputado João Campos, o delegado João Campos, preconiza dentro do seu bojo, né, a prerrogativa da Polícia Judiciária Militar aos oficiais e policiais militares, para que felizmente a gente tenha uma pá de cal nessa indecisão no Estado de São Paulo sobre quem é ou quem deixa de ser competente na apuração dos crimes militares próprios ou por extensão. Isso é uma legislação na legislação comum, né, que realmente vai tirar qualquer tipo de dúvida ou de segunda linha de pensamento em relação à prerrogativa do oficial enquanto autoridade de polícia judiciária militar. E bem como também trazendo um alento a toda a sociedade, no Código de Processo Penal, também está prevista a inclusão da prerrogativa, que também deveria já ter sido observada pelo Estado de São Paulo, da possibilidade do policial militar fazer o termo circunstanciado de ocorrência. Já é praticamente a maioria dos estados que adotam esse tipo de procedimento, que, na verdade, favorece a sociedade, evita o retrabalho da Polícia Militar, o retrabalho da Polícia Civil, desonera a Polícia Civil de investigar e acompanhar crimes de menor potencial ofensivo e dá esse discernimento, essa discricionariedade, esse procedimento que viabiliza que os fatos sejam devidamente registrados, rapidamente encaminhados à justiça e ela possa ser feita no mais rápido nível de intenção da sociedade, com economicidade, rapidez, praticidade. Só para se ter uma ideia, Mauro, hoje, no estado de coisas que a gente vê na atividade operacional, a viatura, mormente do interior, tem que se deslocar 50, 100 quilômetros e de volta da sua cidade para apresentar muitas vezes uma ocorrência de menor potencial ofensivo em outro município, esguarnecendo a sua própria cidade, levando muitas vezes a vítima e o algoz no mesmo veículo, porque não há outra viatura no local.
E isso, com certeza, como já é em outros estados, se o TCO é aprovado, como deveria ter sido lá atrás, nós conseguimos fazer isso no local, gerando aí uma resposta à sociedade com qualidade, com fornecimento de justiça e restauração da ordem pública mais rápido possível. E aí temos outros assuntos, né? O Código Penal Militar, a ser relatado aí pelo general Peternelli, o Código de Processo Penal a ser relatado pelo coronel Tadeu, e aí agora a lei orgânica, né? A ser relatada aí pelo capitão Augusto. É um tema bastante polêmico. Só para você ter uma ideia, aqueles que nos ouvem, ele está em tramitação, né, há mais de 20 anos. Isso é um assunto que já deveria ter sido resolvido para colocar o policial militar na nossa atividade, que até hoje não temos estatuto, não temos lei orgânica. Então, essa possibilidade de termos, nos próximos meses, essa legislação que nos dá segurança jurídica para trabalhar, que nos dá melhoria de investidura, de qualidade de segurança na carreira, realmente nós precisamos, fruto de mais de 3 anos aí de discussão, perante a sociedade civil, perante a classe política, perante o Conselho Nacional de Comandantes Gerais, chegou-se ao momento de decidirmos resolver essas questões perante a Polícia Militar e a sociedade e os corpos de bombeiros militares. Já já a gente fala um pouco mais, Coronel Pistori, sobre a lei orgânica das polícias e dos bombeiros militares. Afinal, os bombeiros também são policiais militares. Vamos destrinchar um pouco mais esse tema. Claro, há um olhar da FERMESP a respeito de tudo. A Polícia Militar é subordinada ao governo do Estado, mas um olhar especial lá em Brasília, porque lá é que são definidos todos esses pontos, e especialmente a questão do Código de Processo Penal, independentemente dos agentes políticos que virão aí, mas um olhar especial para o Congresso Nacional, porque são esses nomes, né, que vão compor as duas casas a partir do ano que vem, que vão dar o tom da coisa, né, que certamente necessitará da interlocução de vocês, né? Com certeza. É importante que haja esse alinhamento, né, em relação ao que o Constituinte decidiu, em relação, afinal de contas, nós estamos falando de um decreto-lei 667 de 69, amplamente desatualizado, ele foi insuficientemente competente até certo tempo, mas hoje se encontra totalmente obsoleto, anacrônico, que inviabiliza uma série de serviços e missões da Polícia Militar, coloca o policial militar numa insegurança jurídica administrativa muito grande, e isso precisa ser saneado o quanto antes, né? E nada melhor do que uma lei orgânica básica que vai definir parâmetros nacionais para que não haja distorções havidas em diferentes matizes, como, por exemplo, nível de ingresso, nível de subordinação, nível de investidura, né? Então, parâmetros mínimos, inclusive salariais, né? Por exemplo, temos aí São Paulo aí como o estado mais rico do Brasil, né? Correspondendo a mais de 40% do PIB nacional, um superávit bilionário, mais de 50 bilhões, e nós temos aí os nossos salários dentre os piores do Brasil. E temos aí, com certeza, uma das melhores eficiências operacionais do Brasil. Praticamente uma ideia inversa, né, desproporcional daquilo que nós apresentamos e da remuneração e da valorização que recebemos por parte do Poder Executivo. Não é, obviamente, uma crítica a pessoas A, B ou C, mas isso tem sido um matiz um tanto quanto histórico, há pelo menos 3 décadas de gestão que valoriza o processo de aquisição de equipamentos em detrimento da questão remuneratória e valorização daqueles que defendem a sociedade. Até há pouco tempo, Coronel Pistori, o cenário na parte da remuneração da Polícia Militar era o seguinte: o estado de Sergipe é o menor estado brasileiro e tinha o melhor salário para policial militar. E São Paulo, exatamente o último, era o último da fila, sendo o maior, não o maior estado brasileiro, porque o maior estado brasileiro é o Amazonas, mas é o estado mais populoso, né?
E esse cenário ainda existe? O São Paulo conseguiu avançar um pouco? Como é que está a situação hoje, numa comparação com os demais estados brasileiros, esse aspecto da remuneração do policial militar? É importante, você tocou num aspecto relevante, Mauro, que é o seguinte: não existe como se ganhar bem num estado em que, primeiro, exige do policial um nível médio. Tá? Seria um absurdo um pai e uma mãe hoje orientar o seu filho a se permanecer no ensino médio para que ele possa ter o grau de empregabilidade melhorado. E, infelizmente, a perspectiva do Estado de São Paulo é a manutenção dos seus funcionários, no caso da Polícia Militar, em graus de nível médio, para que, assim, interesses outros aí de captação de voluntários e candidatos a ingressarem na Polícia Militar, para que haja o maior número de candidatos e a possibilidade de recrutar, dentre os candidatos, o mínimo necessário conforme os editais. Mas é importante a gente lembrar que, por mais que melhore a quantidade dos interessados, considerando o nível médio, é bom interessar que a evasão de policiais militares na Polícia Militar de São Paulo é muito grande. Hoje, é muito comum nós vislumbrarmos digamos assim, o desencantamento daquele policial vocacionado que entrou lá com tenridade e, ao longo de 5, 10 anos, pedirem exoneração. E eu estou falando tanto de praças como de oficiais. Tá? Então, não é muito comum você ver tenentes pedindo afastamentos ou licença sem vencimento, até mesmo exoneração a pedido, capitães, tá? Com 20 anos, 25 anos de serviço, justamente porque a sua carreira não possibilita que ele avance de forma adequada conforme outras carreiras comparativas. Então, considerando aí a investidura, o nível de ingresso, deveríamos já ter sido apontados como carreira de Estado, né, conforme já existe em outros estados, ou seja, desatrelar o salário dos policiais militares, da Polícia Civil, do teto do Executivo, e estarmos juntos às carreiras de Estado, junto com o Poder Judiciário, quando é na maioria dos estados. E isso daí, a questão do teto do governo, isso inviabiliza que, se você tem o teto baixo, obviamente não tem como o soldado ganhar bem. Pasme, Mauro, um soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo ganha menos em muitos estados do que a metade de remuneração de outros pares. Então, quer dizer, existem estados em que profissionais de outras carreiras, médicos, inclusive oficiais das Forças Armadas, estão pedindo baixa para poderem ser policiais militares em outros estados cuja remuneração tem prestigiado a sua carreira de Estado. Para que isso melhore, tem que ser um nível superior para o policial militar, no mínimo. Todas as carreiras que se digam de Estado, eu preciso que esse indivíduo venha com um nível superior, que venha mais capacitado para, principalmente, representar o Estado perante a sociedade, servir o cidadão de uma melhor forma possível. Não que isso seja um fator absoluto, mas é o mínimo que nós devemos exigir dos nossos candidatos para que ele force um serviço mais digno, voltado aos interesses do bem comum. Obviamente que o nível superior não é garantia de bons salários, certo? Mas sem o nível superior, jamais teremos bons salários e seremos valorizados. Meio-dia e 29 agora, programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. A gente vai para uma pausa breve aqui, uma parada bem rapidinha, a gente volta na sequência com a nossa conversa por aqui. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, eu dei uma ajustada aqui por causa da minha posição. Sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e contínuas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis.
porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. 12:30, estamos de volta, dada a mensagem aí do nosso apoiador. O programa Gente que Fala segue por aqui, ao vivo, pela AllTV, a TV da internet, e também pelas nossas redes sociais, nossa live no Instagram, no Facebook, no nosso canal do YouTube. Até a 13h, você comenta, você compartilha, você curte a nossa transmissão, participa também pelo WhatsApp, 973350038, 973350038. Hoje, na nossa parceria aqui com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, o assunto sempre a segurança pública. Coronel Pistori, presidente da Defenda PM, também presidente da FERMESP, e o Coronel Flammarion, vice-presidente da AOPM. Agora, para falar um pouquinho com o Coronel Flammarion. Coronel, para a gente dizer como é que andam os trabalhos da AOPM, o que é agora de novidade em termos de atendimento aí para os policiais militares, como é que está acontecendo a situação desde da melhora aí da pandemia, né? Ficou tudo muito parado durante esse período e agora já uma retomada mais eficiente, mais eficaz, né? Fechado seu microfone, Coronel Flammarion. Coronel Flammarion, seu microfone está fechado. Coronel Flammarion, seu microfone segue fechado. Agora Perfeito. sim. Agora liberado. Nós fechamos o seu microfone para que o senhor ficasse à vontade para a conversa. Deu um zulu aqui, como a gente chama na nossa gíria policial. Mas está resolvido, já resolvido. Nós temos uma frase aqui interessante, né, que nós levamos efeitos aqui na associação desde longa data, dado que a gente aqui é herdeiro de algumas situações que, se são positivas, ao mesmo tempo nos colocam em condição meio de checkmate, né? Que é ficar de olho naquilo que é o Congresso e naquilo que está sendo tratado também na Assembleia Legislativa. Infelizmente, não fica por aí, né? Nós temos algumas outras esferas de atuação que nos preocupam muito, né? Como, por exemplo, os próprios tribunais, né? Nós temos aí visto que, na última oportunidade, questão de menos de um mês atrás, uma decisão do STJ praticamente inibe, né, a atuação do policial com relação àquelas pessoas que apresentam sintomaticamente para o policial, né, necessidade de uma abordagem para ver o que ela tem, etc., né, que é uma decisão do STJ. A gente vai ficar aqui mais precisamente como associação dos oficiais, né, numa pretensão mais significativa de tocar adiante as propostas que estão sendo tratadas no nível federal, principalmente, porque aqui no Brasil, diferente do que ocorre em alguns outros lugares, as decisões das legislações não são da unidade estadual, como é nos Estados Unidos, por exemplo, na maioria dos casos, ou no Canadá. E aqui a nossa decisão é uma decisão nacional do país, né? Então, as propostas que nós temos no Congresso Nacional, elas implicam, sim, em um atendimento melhor do interesse da sociedade naquilo que é a chamada segurança pública ou ordem pública, num aspecto mais amplo até do que a segurança pública. Esta definição sobre essas questões levam a efeito, né, uma preocupação sempre e constante das associações naquilo que é o interesse institucional da organização, né? A própria legislação, como foi dito pelo Pistori, a própria legislação sobre a lei orgânica das polícias militares e bombeiros militares, ela já foi tratada no Congresso Nacional inúmeras vezes, né? Ela está lá desde 2021. De 2001. É o projeto de lei 4363 de 2001. Quer dizer, nós estamos com 21 anos de que essa discussão ela é levada a efeito no Congresso e depois fica se questionando particularidades dela e impede que isso tenha um progresso para votação, encaminhamento para o Senado e promulgação do presidente. Então, fica valendo aqui
aquelas propostas do Decreto-Lei 667, também citado aqui, de 1969, no que a Constituição não derrogou ou a lei nova também derrogou. Então, é uma situação um pouquinho atípica, porque nós pertencemos lá na categoria daquelas instituições que fazem o atendimento da segurança pública, né, na Constituição, e precisaríamos das regulamentações que garantiriam a ação do policial. Essa situação, para nós, é uma situação atípica e surpreendente, para dizer mais verdade, não é só um caso específico da lei orgânica. Nós temos inúmeras outras marchas e demarchas no Congresso, né, que nos inibem a atividade ou nos tornam em condições de insegurança, né? Como eu disse aqui no começo, e repito, né, nós tivemos aí, de certo modo, né, um arrefecimento das ações daquilo que seria a justiça penal, desde 1984, quando da criação da Lei de Execuções Penais, e das progressões que foram estabelecidas lá, uma vez que, naquele momento, a sociedade brasileira entendia que a polícia prendia muito. Então, o Congresso entendeu que deveria mudar essa questão da Lei de Execuções Penais para facilitar que as pessoas condenadas pudessem sair com mais brevidade, que não ficasse submetida a um sistema prisional que seria injusto, desumano, etc. E tal. Então, nós estamos olhando para uma faceta de coitadismo do indivíduo que pratica crime, esquecendo que o algoz é o algoz da sociedade como um todo. A gente não precisa ir muito longe, é só pegar aquela imagem do garoto que foi roubado no seu celular, né, por um indivíduo com passagens conhecidas da polícia, né, egresso do sistema prisional, né, indivíduos esses que depois, porque ele foi defender a menina de uma ação talvez indelicada do cidadão, ele levou 4 tiros na cabeça. Isto daqui é o seguinte, é que o sistema de persecução criminal do Estado já não garante a mínima condição de que esse sistema impeça as pessoas de cometerem essas ilicitudes com esta gravidade. O senhor está falando do caso do falso motoboy, é esse? Isso, do falso motoboy que estava lá com a carga da pizzaria nas costas, e, na verdade, ele era um subterfúgio que ele estava usando para poder se aproximar das pessoas, né? Então, quer dizer, uma pessoa que tem uma finalidade específica dessa ordem, dessa magnitude, deve ser, obrigatoriamente, em qualquer lugar do mundo, né, que eu conheço vários lugares do mundo, tá certo? Deve ter, né, uma ação precisa da polícia em acompanhar esse indivíduo, não só acompanhar, como tê-lo no rol daquelas pessoas que devem ser procuradas e afastadas do convívio social. Ora, essas coisas todas estão tão desmerecidas e, infelizmente, né, não é o caso de vocês, mas a mídia vende somente esse coitadismo do indivíduo que pratica múltiplos estupros, que sequestra, que submete as pessoas a tal ordem de grandeza de violência que as pessoas que são vítimas disso jamais se recuperam, jamais. Tá? E eu estou falando com conhecimento. Eu entrei na polícia em 1969, né, e estou acompanhando isso diuturnamente, tanto nas questões de discussão das validades dos princípios legais que levam a efeito, como aquilo que é uma sociedade minimamente civilizada. Ora, se nós temos essas condições e a mídia, principalmente a mídia, né, e por a reboque da mídia, os próprios organismos, sejam judiciais ou legislativos, acompanham essa visão, significa que nós estamos estabelecendo aqui, ao contrário do que aconteceu em todas as sociedades que se evoluíram, estamos estabelecendo aqui definitivamente a lei do mais forte e do mais violento. E é justamente aquilo que nós não podemos aceitar em relação ao que se faz na sociedade. Nós temos aqui um consenso, né? Nós temos aqui um estudo constante, e às vezes nós nos surpreendemos com pessoas que esquecem dessas particularidades.
e também esquece de situações, e a gente pode até depreender, né, que existe algo mais significativo por trás. Como é que eu tenho o Estado que tem a maior condição de produção do país? Nós temos um Estado aqui que é ímpar em qualquer lugar do mundo, São Paulo. Tá? Por que é ímpar? Porque nós temos 20% da população do país e produzimos 43% do PIB. Isso significa que a sociedade aqui tem uma dinâmica tal que necessita, sabe, profundamente da sua condição de defesa de ordem pública e segurança pública. Ora, se nós estamos nesse processo de dilapidação moral, a ponto de convivermos com aqueles que praticam, por exemplo, múltiplos estupros a crianças com tenra idade, e nós os colocamos no sistema de progressão da lei de execução penal, imediatamente no ambiente de convivência com os outros cidadãos, nós estamos apostando que aquele indivíduo vai agir novamente, como já agiu novamente em outras circunstâncias. E não pense vocês que eu estou falando coisas aqui que ninguém conhece, todo mundo conhece isso daí. Horas, a sociedade brasileira. Por que o policial tem que ser colocado numa condição, numa sociedade com tal dinâmica para a produção que o país necessita? Por que o policial tem que ser o pior salário do país? O meu soldado é o pior salário do país. E vou fazer aqui um arrobo, né, de importância. Nós temos aqui uma sociedade aí que tem uma associação, entre essas da FERMESP, a associação, que é a Associação dos Policiais Deficientes Físicos do Estado de São Paulo, que é caso único no mundo. O meu policial, apesar de ganhar o salário mais vil da nação, ainda assim não se nega no dever de ir defender a sociedade. Lá eu tenho, nessa associação, 4.200 policiais deficientes físicos, que o Estado pouca importância dá, e nós não, nós damos muita importância. Para dizer a verdade, eu acho que eu sou uma pessoa que é frustrada, né, porque não consigo sensibilizar o governo do meu Estado, né, para que ele enxergue com a sua devida justiça ao empenho desse policial, sim, cujo índice criminal aqui é de 1 dígito, enquanto que qualquer outro estado do país é de 2 dígitos. Agora, eu não posso admitir, você citou o Sergipe, eu não posso admitir que meu policial ganhe menos da metade do policial do Sergipe, por questões de toda a natureza, da questão da lógica. Eu não estou falando aqui nada de prolegômeno de alguma ciência, de discussão, nem nada. Estou dizendo do raciocínio linear, mínimo, das pessoas que têm a mínima compreensão. Ora, nós não podemos continuar desse modo. Quer dizer, eu prendo aqui um indivíduo que está portando um parafal. Por exemplo, por que ele está portando um parafal? Está de moto portando um parafal. A moto é roubada. O indivíduo é procurado. Eu levo até a justiça e esse cidadão sai na frente do policial. Só faltou a justiça entregar para ele o objeto porque ele foi detido, que foi o parafal. Uma arma 5.56 que nem a polícia tem. Então, vamos analisar a coisa, sim, pela questão da lógica. É impossível a gente admitir essas coisas. E é impossível você não dizer que o policial não tem valor. E nós estamos aqui nessa intenção. Coronel Pistori, o que seria um bom código ou uma boa lei orgânica das polícias e dos bombeiros militares? Seu microfone fechado, Coronel Pistori. O que está sendo previsto na lei orgânica, primeiro, pode ainda ter muitos elementos a serem pontuados, a serem discutidos, mas a gente entende, enquanto entidade representativa, e a própria decisão de aprovação, de busca de aprovação dessa lei orgânica, primeiro, ela tem que ser fruto, e é fruto, de um consenso de maioria. Obviamente, tem alguns aspectos que possam ser dissonantes da vontade de alguma entidade federativa, até por uma questão de adaptabilidade àquilo que a lei vem a preconizar,
mas antes de tudo é preciso que tenhamos a serenidade e o espírito de grupo, de corpo, de união naquilo que nos favorece. Se, obviamente, precisamos andar 100 quilômetros, mas a lei nos leva a andar 80 quilômetros no sentido dos 100 quilômetros, já andamos 80 quilômetros. Não conseguiremos, nessa lei, resolver todos os problemas e agruras das polícias militares e corpos de bombeiros militares do Brasil. Mas, se avançarmos, já será muito melhor do que tivemos até hoje. E a lei orgânica, ela preconiza uma série de elementos mínimos, básicos, que visam parametrizar e homogeneizar as polícias no Brasil, de tal sorte que uma não tenha um distanciamento abismal em relação a outras. E, obviamente, São Paulo, com o seu gigantismo, precisa voltar a ser protagonista nesse cenário de avanço das instituições policiais militares. É inconcebível a ideia de que ainda no Estado Democrático de Direito avançado, ainda São Paulo invista num modelo pautado por um ensino médio enquanto nível de entrada. Então, se formos pensar assim, vamos fazer a convocação com nível de primeiro grau, que aí a gente vai quintuplicar o número de inscritos, e não é o caso. Nós precisamos qualificar o nosso profissional o mais perto possível dos anseios da sociedade. Então, por melhor que seja o empreiteiro, ele só consegue assinar uma planta e executar uma planta adequadamente se ele for engenheiro. Não estou criando aqui o cargo, uma visão elitista do cenário profissional, mas eu estou também colocando a necessidade da melhoria dos conhecimentos desse policial militar para que ele melhor empregue as técnicas que farão dele um policial digno, um policial verdadeiramente investido do poder que o Estado lhe dá para fazer o bem perante a sociedade. E os avanços da lei orgânica, Mauro, eu tenho vários aqui tópicos, mas ele permite que o policial militar tenha, e isso é importante enquanto presidente da FEMESP, ele tem o direito de se filiar à entidade de classe, sem correr o risco de ter o seu código de desconto ou até mesmo o seu valor consignado, sem poder ter uma entidade representativa. E hoje, pela legislação atual, qualquer entidade que o policial militar venha se filiar, ele pode ter o seu cancelamento de desconto realizado ao arrepio dele e em favor daquele que aperte o botão de cancelar esse desconto. E isso daí é um fator de bastante incerteza para as entidades representativas. E a lei orgânica, ela preconiza isso daí. A lei orgânica, ela melhora as relações de prevenção primária, secundária e terciária da Polícia Militar com as entidades dos poderes constituídos, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, com a Polícia Técnico-Científica, a Polícia Civil e outras entidades. Da investidura, melhora a investidura de Polícia Judiciária Militar, melhora a investidura de Polícia Ostensiva, de Polícia Administrativa, de Polícia de Intervenção da Segurança e da Ordem Pública. Só para se ter uma ideia, hoje, dentro do Pacto Federativo do Interesse Local, o policial militar sequer pode fazer uma vistoria num bar que tenha impactado na insegurança de um bairro. Isso já acontece em outros estados, na medida que o policial militar tem a competência de embargar uma determinada atividade que vem impactar negativamente na segurança pública. Isso São Paulo não consegue. O policial militar faz a sua ronda, faz o seu patrulhamento, um bar que de repente esteja vendendo bebida alcoólica a menores, ele precisa da intervenção do poder público municipal. E se esse poder público não intervém, a polícia militar não pode atuar e não pode cessar aquele fator que quebra a segurança pública local. Então, nós temos aí a cadeia de custódia de provas, ou seja, o policial militar pode requisitar provas, a técnica científica, para que melhore os níveis de justiça. O policial militar ele pode fazer relatórios de reuniões e eventos a serem preparados para que não haja impacto e risco contra a segurança da sociedade. Ele pode implementar o termo circunstanciado de ocorrência em nível nacional. Então, não vai ter estado que vai escolher se pode ou não ter termos circunstanciados de ocorrência. Isso daí virá preconizado em legislação federal.
né? Então, nós temos a própria investidura da Polícia Judiciária Militar, em que os militares investigam os seus crimes próprios militares e os crimes militares por extensão. É tribunal de exceção? Muito pelo contrário. O Tribunal do Júri é um tribunal constitucional. A apuração é feita pela Justiça Militar e, em se tratando de crime doloso contra a vida, isso daí é encaminhado ao Tribunal do Júri. E isso dá empoderamento a todos aqueles que exercem a função com dignidade. A legislação orgânica básica também preconiza que o policial militar, em se tratando de ação de Estado em defesa da sociedade que se envolve, por exemplo, numa intervenção policial que tenha resultado morte, ele passa a ter o direito a ser defendido pelo próprio Estado ao qual ele é membro. E isso daí traz uma segurança muito grande ao policial militar. Porque como funciona hoje? Hoje, qualquer policial militar que se envolva numa ocorrência e que tenha resultado dano ou lesão corporal ou morte, ele tem que arcar com os próprios salários para se autodefender. Hoje, a gente sabe que um tribunal do júri, dependendo do advogado que o policial contrate, é de no mínimo 70, 200 mil reais que ele vem a gastar até o final do processo. Aí fica a pergunta, é normal isso? É legal isso? É moral que o policial militar que defende a sociedade tenha que arcar com mais esse ônus? Então, a legislação ela visa colocar parâmetros nesse cenário tão desigual pelos policiais militares. Coronel Pistori e Coronel Flammarion, a gente vai para as perguntas aqui da nossa audiência. A gente tem poucos minutos, eu vou pedir brevidade a vocês para que a gente consiga responder todas elas. Por favor. O seu Jaime do Jardim Bonfilholi, Coronel Pistori, aqui na zona oeste da capital, ele pergunta qual é o tipo de apoio, inclusive jurídico, que as diversas associações e a FERMESP, enquanto federação, né, proporcionam aos filhos menores de policiais militares que morrem em serviço. Bem breve, por favor, Coronel. Bom, basicamente, as entidades representativas, em seus diferentes serviços, preconizam uma assistência jurídica, né, que intervém aí na questão da pensão, né, a própria União das Pensionistas também, que é uma entidade recém retomada aí, a federação, tem todo um sistema aí de proteção emergencial e apoio emergencial, não só ela, como quase todas as entidades, emergencial para que essa viúva, esses dependentes sejam assistidos o mais rápido possível, inclusive a própria instituição. Só que precisa ser constantemente melhorado, né? Esse processo é um processo nefasto. A gente não gostaria de melhorar a assistência às viúvas. A gente gostaria que não houvessem mais viúvas, como tem havido muito frequentemente. Só para se ter uma ideia, já são mais de 15 suicídios desde o começo do ano, Mauro, e nossos ouvintes aí. Isso sim precisa ser reduzido mormente para que cada policial militar seja valorizado e não tenha aí sua vida ceifada ao longo da profissão. Coronel Flammarion, no Facebook, nossa audiência, Nicole Martins, quer saber qual é a importância de ações e projetos que aproximam o policial da população, como Vizinhança Solidária, Consegues. Seu microfone fechado, Coronel Flammarion. Agora. Desculpe. Nós temos uma situação que de prestação de serviço que tem uma matriz que começa pelo 190. Tá? Esse sistema não funciona somente aqui no Brasil, nem em São Paulo, mas nós fomos originariamente aqueles que implantamos aqui desde longa data, lá atrás no tempo. Óbvio que todas as medidas que nós temos de convenientes, né, para que o cidadão se achegue à polícia militar, tem para nós um significado diferenciado. E nós estamos à frente, a Polícia Militar de São Paulo está à frente nessa questão. Porque, por exemplo, nós tivemos uma reunião aqui na minha associação, que tem um salão relativamente grande, de 2.000, de um número significativo de pessoas dos Consegues do estado inteiro, promovida pela Secretaria de Segurança Pública. Então, nós, dentro dessa característica,
estamos sempre abertos, não só pelo 190, mas como também das unidades. Vou procurar nas unidades de companhia, batalhão, etc. Os senhores verificarão que nós temos um totem lá com as cores de São Paulo e o 190, né? Esse totem é um ponto marcante para qualquer cidadão parar, ir lá e consultar como que ele pode ser atendido ou sugerir alguma coisa da nossa própria missão. Eu digo para você que, com muita segurança, né, a Polícia Militar de São Paulo é o único órgão, né, sem desmerecer, como eu fiz agora de pouco, acho que não, sobre a Polícia de Sergipe, né, não, a Polícia de Sergipe merece receber até mais do que ela recebe lá. Apenas nós não concordamos de receber metade. É só isso. E com o nível de envolvimento e comprometimento que nós temos. Comprometimento esse com relação aos resultados da criminalidade em relação a esse policial e também aquilo que o policial poderia estar fazendo se ele fosse resguardado e tivesse as medidas que, de certo modo, o Estado nos deve. E nós estamos gritando, clamando à população para que isso seja atendido nas propostas de legislação que nós temos em andamento. A pessoa que consultou, ela vai ter sempre na presença do policial aquele indivíduo que vai conduzir para a melhor solução da situação, indicando até, às vezes, em uma ou outra ocorrência, o atendimento que o Estado, nível municipal, federal, estadual, pode dar. Mas o primeiro atendente é o policial militar, é o 190. É curioso comentar isso. Tá? Coronel Flammarion e Coronel Pistori, aqui já no nosso final de tempo aqui, pela AltV, ao vivo, a gente vai então partir para o encerramento e as despedidas de vocês. O Coronel Flammarion toca a palavra, sua mensagem final bem breve, Coronel. Agradecer a oportunidade e dizer que nós estamos com o 190 e tempo inteiro na rua, 24 horas por dia no estado inteiro, nos 645 municípios, honrando e fazendo valer os princípios que nos são fundamentais. Nós temos um dístico que consta da nossa bandeira, né? Lealdade e constância. Essa lealdade e constância abrange todas as prerrogativas de moral e ética que o cidadão pode pretender de uma corporação que se dedica 24 horas por dia para garantir a segurança de todos e, ao mesmo tempo, fazer os princípios pelos quais o Estado estabeleceu a lei, que é a ordem, a paz social, a vida, a liberdade e a propriedade. Coronel Pistori, sua despedida bem breve para a gente ir para o encerramento. Muito obrigado pela oportunidade, gostaria de agradecer esse espaço e, principalmente, alertar ao nosso governador Rodrigo Garcia que ele tem a caneta, a voz e a vez de fazer pelos policiais militares a promessa do seu início de governo, ou seja, tornar o salário da Polícia de São Paulo um dos melhores do Brasil e não continuarmos sendo um dos piores salários do Brasil. Se há essa lealdade, essa constância por parte do governo do Estado perante seus policiais militares, que ele cumpra, mesmo que com maus entendimentos da legislação. A legislação justamente preconiza que, inclusive a legislação constitucional, que as reposições inflacionárias elas podem ser inclusive cedidas do momento do período eleitoral. Então, fica aqui a dica, Rodrigo Garcia, salva nós desse descalabro, dessa inconsequente política pública remuneratória e de desvalorização dos policiais militares do Estado de São Paulo. Vamos por um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de sexta-feira. Por aqui, esse espaço sempre dedicado aos assuntos da segurança pública, a parceria nossa com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Estiveram com a gente hoje Coronel Luiz Gustavo Toaldi Pistori, presidente da Defenda PM e também da FERMESP, e o Coronel Flammarion Ruiz, vice-presidente da OPM, a Associação dos Oficiais da Polícia Militar. O agradecimento em nome de toda a nossa equipe pela presença de vocês, pela nossa conversa de hoje. No apoio técnico da AltV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, aí
pelo trabalho. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Na AltV, a direção-geral é do Alberto Luchetti. Do outro lado, você, espectador, você, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência. Hoje, durante a semana toda, um bom final de semana para todo mundo. A gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira. 1h em ponto. Tchau.